E galera, o trailer 3 do GTA 6 e a pré-venda do jogo podem estar chegando na primeira semana de novembro. E não é mais uma teoria maluca da internet não, é uma informação que vem direto de um dos insiders mais respeitados quando o assunto é Rockstar Games. E só pra deixar o assunto mais interessante, tem novos indícios que podem apontar que a Rockstar Games de fato já tá movimentando o marketing do jogo, inclusive envolvendo um dos maiores nomes do funk brasileiro. Será que o Brasil vai ter um papel mais importante do que a gente imagina no GTA 6? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou explicar todos os detalhes dessa história pra vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplayer aqui outra vez e galera, o Insider Gameroll tá de volta, com novas informações inéditas que podem revelar quando o trailer 3 e a pré-venda do jogo vai estar chegando pra gente. Pra quem não sabe, o Gameroll é um insider que tem tomado bastante destaque, principalmente após o lançamento do trailer 2 do GTA 6. Isso porque alguns meses antes desse trailer ser lançado, ele teria adivinhado o sobrenome dos protagonistas do jogo. E além disso, no passado ele também teria comentado sobre algumas missões que ele teria ouvido falar e que acabaram sendo confirmadas também no trailer 2. Ou seja, é um cara que aparentemente sabe bem do que tá falando. E segundo ele, o mês de novembro de 2025 vai ser um período crucial pro marketing do GTA 6, porque é nele que tá sendo esperado o lançamento do trailer 3 e da pré-venda do jogo. E isso tudo pode acontecer na primeira semana de novembro, pouco antes da próxima grande reunião de acionistas da Take-Two Interactive, que vai acontecer justamente no dia 5 de novembro. O que faz bastante sentido analisando o histórico da Rockstar Games. Pra quem não lembra, lá em 2023, quando saiu o primeiro trailer, o seu anúncio aconteceu justamente no mesmo dia de uma das reuniões de acionistas da Take-Two. E o trailer 2 foi lançado justamente uma semana antes de uma das suas reuniões de acionistas, em maio. Além disso, em dezembro de 2023, quando o trailer foi lançado, não foi à toa, e sim por causa do aniversário da Rockstar Games. E a Take-Two Interactive costuma alinhar os seus grandes anúncios com as suas reuniões de investidores, que acontecem justamente nesse período. Ou seja, tudo acaba se encaixando. E eu acho que também é válido lembrar que recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo aqui no canal comentando sobre uma propaganda da loja Kabum no Nerdcast, que é um dos podcasts mais conhecidos aqui do nosso país. E nessa propaganda eles comentam evidenciando que a Kabum terá o GTA 6 pra vender, que você pode fazer o upgrade do seu setup pra receber o jogo e que chegariam novidades pro final do ano, inclusive na Black Friday. Pelo visto, rapaziada, o mês de novembro reserva grandes surpresas pra comunidade da Rockstar Games. E galera, como já é de costume, antes de um grande anúncio, a Rockstar Games sempre começa a movimentar as peças ali no tabuleiro, sempre soltando alguma pista, fazendo alguma ação de marketing bem sutil, e foi exatamente isso que chamou a atenção agora nessa última semana. Agora no dia 4 de outubro, um artista brasileiro, o MC Coringa, publicou uma foto no feed do seu Instagram, revelando que teria recebido um presente da Rockstar Games, uma espécie de kit oficial, exclusivo, algo do tipo assim. E isso levantou muitos indícios de que ele possa ter algum envolvimento com o GTA 6. Vale lembrar que outros brasileiros recentemente também receberam presentes da Rockstar, entre eles o streamer Alanzoca, o Zangado, e no início de 2024 a Rockstar Games esteve presente no Brasil com alguns executivos, fazendo reuniões com equipes de servidores de GTA Roleplay. Inclusive na época, o streamer Loud Coringa e o streamer Luqueta chegaram a comentar em alguma das suas live streams que eles conversaram com a equipe da Rockstar Games. Mas e se eu contar pra vocês que eu tava numa reunião com a Rockstar? As lives chegaram num patamar que os caras desceu o voo aqui no Brasil, vão ficar apenas 2 dias e vieram só pra ter um jantar com a gente, trocar uma ideia, tá ligado? Conhecer, conversar, e não é fique, mano. Spoiler de algum projeto com a Rockstar, pode falar não? Nenhum? Zero Tá. spoilers. E bom, pouco tempo depois, a Rockstar Games publicou, uma confirmação de um evento oficial no Roleplay, justamente no servidor CPX aqui do Brasil. O que mostra que eles têm um grande interesse aqui no nosso país. E bom, pra quem não tá ligado, o MC Coringa, que não é o mesmo cara lá das streams, é um dos artistas mais conhecidos no Brasil no segmento de funk, principalmente no gênero funk melody, que estourou no início dos anos 2000. Ele inclusive lançou diversos hits que marcaram época, e chegou inclusive até algumas músicas
músicas lançadas em um CD oficial do programa de televisão Caldeirão do Hulk. Quem aí tinha esse CD, comenta aqui embaixo que com certeza você sabe de quem que eu tô falando. Bom, alguns dos seus maiores hits foram as músicas Pra Me Provocar, O Tambozão Tá Rolando, A Noite Chega, Dança Sensual, Danada Vem Que Vem, entre várias outras. Agora, por que ele do nada recebeu esse presente da Rockstar Games? Qual a ligação do MC Coringa, um artista brasileiro, com o estúdio? Bom, levando em consideração a carreira de sucesso que o MC Coringa tem aqui no Brasil, com diversos hits, há uma grande possibilidade dele ter uma música dele dentro do GTA 6 em alguma das rádios, ou até mesmo sendo locutor de uma das rádios do jogo, levando em consideração que a Rockstar Games sempre costuma colocar cantores conhecidos como locutores das suas rádios. Isso já aconteceu lá no GTA San Andreas e até no Vice City. E o mesmo se repetiu também agora no GTA V. Inclusive, o fato do jogo se passar no estado ficcional da Flórida, um dos estados onde mais possuem brasileiros, né, especificamente ali na cidade de Miami, Orlando, Tampa, há grandes indícios também de que o jogo possa ter uma rádio totalmente em português, com locutores brasileiros e músicas brasileiras. Até porque no estado da Flórida existem sim algumas rádios que falam português e tocam músicas aqui do Brasil, tanto na cidade de Miami quanto na Flórida, o que pode ser um novo indício aí de que teremos essas rádios brasileiras também no GTA 6. Agora, a curiosidade que deixou todo mundo de cabelo em pé e que inclusive foi descoberta pelo meu parceiro Wise Wolf é que em um dos clipes do MC Coringa, mais especificamente aos 30 segundos do clipe da música Dança Sensual, tem uma cena no mínimo curiosa, que parece bastante com um trecho do trailer do GTA 6. Sério, olha essa comparação lado a lado, que bizarro. É surreal. O mesmo estilo, o clima de balada, o enquadramento e o vestido de lantejoulas dourado, que ganhou bastante destaque no trailer 2. Mas será que tudo isso aí é só uma coincidência? Bom, é claro, pode sim ser uma coincidência, mas quando a gente fala de Rockstar Games, a gente já aprendeu que nenhum detalhe é descartado. Nada é uma coincidência. E bom, não é de hoje que a Rockstar Games tem olhos bem abertos pro nosso país. Desde o GTA San Andreas, as referências ao Brasil já podiam ser vistas. Desde propagandas no universo do jogo, referências nos diálogos, músicas brasileiras nas rádios e até mesmo a personagens secundários. Inclusive, eu já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando as referências e citações ao Brasil em toda a franquia GTA. Se você ainda não conferiu esse vídeo, clica nesse cardzinho, dá uma conferida que com certeza você vai curtir. E bom, algumas das músicas brasileiras que já tocaram no GTA foram lá no GTA 4, mais especificamente na rádio Eletrochoque de música eletrônica, e inclusive em uma das baladas na expansão Ballad of Gay Tony é possível escutar a música do artista brasileiro até então na época com 11 anos, MC Miltinho, que simplesmente lançou essa braba aí. E bom, essa música tem uma grande polêmica por trás dela, desde a liberação indevida de direitos autorais até falsificação da assinatura do pai do garoto pra lançar a música no jogo. Rapaziada, é uma história tão bizarra que fez com que o GTA 4 fosse proibido de vender no Brasil durante alguns anos. Volta no meu vídeo das citações do Brasil na franquia GTA, que tá aqui na descrição também, que lá eu explico um pouco melhor de tudo isso pra vocês. Só que essa não foi a única música brasileira na franquia GTA não. Na rádio Worldwide FM no GTA V é possível escutar também a música brasileira No Balanço da Canoa, composta pelo Megabô, com participação da Rosângela Macedo e do Marcelo Yuca. E bom, vocês estão ligados àquela música da Corona, Reef of the Night? Pois é, apesar de ser uma música mundialmente conhecida, ela é interpretada por uma brasileira, uma carioca que tem o nome artístico de Olga de Souza e que teria feito a sua estreia de carreira internacional em 1993 ao entrar pro grupo Corona. This is the rhythm of the night, oh yeah, the rhythm of the night. E além disso, temos um outro funk nessa lista. A música Dig Patrol, do meu parceiro DJ Biano, entrou na playlist do GTA V após o lançamento da DLC do GTA Online Caio Perico Heist.
no final de 2020, dando origem a uma nova rádio do jogo, a Still Sleeping Los Santos, presente infelizmente só nas versões mais recentes do jogo. E uma curiosidade, inclusive revelada pelo próprio DJ Biano, é que essa música foi composta no início dos anos 2000. Ela foi produzida em 2006, teria sido lançada em 2016 e só em 2020 acabou entrando pro jogo. Bom, já deu pra entender que a Rockstar Games gosta bastante do Brasil, gosta das músicas brasileiras, então é bem possível que tenha realmente diversos artistas brasileiros no GTA 6. Eu já inclusive mencionei alguns dos artistas que eu fiquei sabendo que vão estar no jogo, que foram sondados pela Rockstar Games, e se vocês quiserem eu posso até preparar um outro vídeo comentando só sobre esse assunto, os artistas brasileiros que podem estar no GTA 6. Comenta aqui se vocês querem esse vídeo que eu trago ele pra vocês. E rapaziada, com o crescimento do Brasil no cenário global, principalmente através da internet, do TikTok, dos memes, faz todo sentido que Vice City, que é uma cidade multicultural, né, baseada em Miami, abra espaço pro Brasil também, inclusive contendo NPCs que falam português, NPCs brasileiros. Então, a presença de um artista como o MC Coringa, que é muito renomado aqui no Brasil, no marketing do jogo, pode sim indicar a sua presença na trilha sonora do GTA 6, ou até mesmo alguma referência cultural direta ali no jogo. Bom, é claro que por enquanto a gente tem que tratar tudo isso apenas como um rumor, né, rapaziada, uma especulação, mas a gente também pode trabalhar com 3 hipóteses. Primeiro, que simplesmente a Rockstar Games mandou esse presente pro MC Coringa apenas pra fazer um presente ali, fazer um marketing, algo mais sutil. A segunda opção seria que sim, a gente pode ter músicas do MC Coringa no GTA 6, ou até mesmo ter ele apresentando uma rádio brasileira. E a terceira opção, rapaziada, e a mais ousada, é que a Rockstar Games possa ter se inspirado na cultura brasileira, nas músicas brasileiras, como nesse caso aí do clipe do MC Coringa, pra gerar a identidade da Lúcia. Vale relembrar, né, que a Lúcia, ela tem origem hispânica, então ela é latina de fato, inclusive o nome dela tem aqui no nosso país, e a Rockstar Games deve ter feito uma pesquisa bem aprofundada pra compor o visual da protagonista, além também das suas características. Aliás, lá nos Estados Unidos, muitas mulheres que querem ter uma estética mais próxima da Lúcia do GTA 6 recorrem a uma cirurgia chamada BBL, que é justamente o Brazilian Butt Lift, que é nada mais nada menos, rapaziada, do que uma cirurgia na retaguarda pra deixar as gringas mais parecidas com as brasileiras, se é que vocês me entendem. Enfim, seja qual for a resposta, pro MC Coringa ter recebido esse presente da Rockstar Games, isso não deve ter acontecido por acaso. E com a previsão do lançamento do trailer pra novembro de 2025, e esse tipo de ação de marketing acontecendo, parece que a máquina de hype do GTA 6 tá oficialmente ligada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que é possível que o MC Coringa esteja no GTA 6? Será que vai ter alguma música dele na trilha sonora do jogo? Ele vai apresentar alguma rádio? E vocês acham que realmente a gente vai ter pré-venda do GTA 6 e trailer 3 chegando no início de novembro? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, corre na Royal Palace, que tá acabando as camisetas do Cole Hampton e tá chegando surpresas novas pra vocês agora nessas próximas semanas. Fica ligado e não esquece de utilizar o nosso cupom SUNNYPLAY pra garantir o seu kit do GTA com ainda mais descontos. E não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, né, rapaziada? Não leva nem um segundinho e você ajuda muito o nosso trabalho, mostrando pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, que é de graça, é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e ativando o sininho com todas as notificações. E se vocês quiserem receber os vídeos antes de todo mundo, tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos, lives, sorteios e muito mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vir fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou clicando no Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre tô trocando ideias sobre isso tudo com vocês. Vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, como esse de hoje, que muitos de vocês me avisaram lá no Instagram, além da gente poder trocar aquela ideia. E não fica por aí não, escolham desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!